Inicio a nossa resenha literária de uma maneira diferente. Eu peço que você feche seus olhos e imagine o dia mais frio que você já enfrentou. Imagine que você decide acampar com 4 pessoas desconhecidas, levando pouca coisa e sentindo o máximo de frio em sua pele. Dobre esse frio. Imagine aquele barulho do vento. Imagine que junto com esse barulho extremamente insuportável que faz você ficar tremendo da cabeça aos pés, há outro barulho, de passos, lá fora. Mas lá fora não há quase nada, afinal a sua barraca e a dos seus amigos são as únicas coisas em quilômetros e quilômetros de distância. Então, o que pode estar espreitando no escuro? Você teria coragem de sair de sua barraca enfrentando uma nevasca de gelar os ossos para ir atrás desse grande mistério? Ou você ficaria ali dentro da sua barraquinha à espera de qualquer inimigo que estivesse à espreita? Vou falar para vocês que isso e muito mais acontece nesse livro que eu vou criticar hoje. Eu vou falar para vocês se vale a pena toda essa empreitada e essa aventura. Mas antes eu peço que você se inscreva nesse canal, curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos, principalmente aquele amigo que gosta de uma boa viagem em livros de terror e de suspense. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Diego Ferraz, sejam muito bem-vindos ao canal Cripteca e vocês sabem o quanto eu fico feliz ao fazer críticas literárias aqui nesse canal, afinal eu adoro livro de terror e suspense e eis que eu resolvi fazer uma viagem um pouquinho diferente, dessa vez num livro extremamente curtinho da Michelle Pavert, Noite Polar. Livro esse, inclusive, que sempre está em promoção lá na Amazon, na Submarino, com preços bem baixinhos. Inclusive foi nessa promoção que eu paguei nele R$ 4,90 com frete. Então, para vocês verem como esse livro ele está realmente baixo. Aqui a gente conhece o nosso protagonista, que é o Jack, que vive no ano de 1937, num cenário completamente desolador em Londres. Afinal, tem toda essa questão da Segunda Guerra Mundial rolando por ali, e isso espalha uma grande desigualdade social. Ele é formado em física e trabalha como escrituário, então ele não atua em sua área. Ganha muito pouco, não tem nenhuma família e vive meio que sofrendo as consequências de tudo que está rolando no cenário geopolítico da região. Eis então que ele decide deixar tudo para trás e embarcar em uma aventura, pois ele sabe que 4 pessoas que têm muito dinheiro decidem fazer uma expedição para o Ártico. Essa expedição tem motivos estritamente científicos, eles vão lá para fazer pesquisa, para fazer verificação da região, e eles pretendem ficar na Baía de Gruhoeken, que é um lugar específico, isolado, num lugar que por si só já é completamente isolado. E eles decidem então montar acampamento nesse local, ficando por uma longa temporada de quase um ano. E esse cara, o Jack, ele vai lá de fato com esse grupo, por mais que ele não goste de imediato dessas pessoas, pela grande diferença da classe social, mas ele vai mesmo assim para se aventurar e para sair da sua vida que é completamente monótona e completamente sem perspectiva de futuro. Só que quando ele chega lá, ele não estava preparado para tudo que vai vir por ali. É um cenário realmente completamente frio, com temperaturas abaixo de 10, 15 graus. É um lugar completamente vazio, sem ninguém, sem vizinhos por perto. É um cenário que só estão eles mesmo de fato. No início eles ficam com a tripulação que os leva até ali, mas depois vão ficar só esse grupo de 5 pessoas e aos poucos ele vai perdendo os seus companheiros de viagem. Então essas pessoas precisam, por um motivo ou por outro, sair desse acampamento e acabam o deixando sozinho. Na verdade ele vai ficar por sua escolha própria, mas ele vai ficar uma boa parte dessa temporada sem ninguém e está se aproximando a Noite Polar. Assim como foi em Midsommar com o solstício, onde era dia durante um período muito longo de tempo, aqui tem a Noite Polar, que é o contrário, é noite só que por meses, semanas. E isso aliado a um clima extremamente frio, com tempestades de neve, com toda certeza vai fazer essa experiência ficar completamente insuportável. E aliado a isso, os marinheiros que o trouxeram até ali rechearam a cabeça dele de abobrinha, dizendo que há um espírito à espreita naquele lugar. Só que conforme os dias vão passando, essas tais abobrinhas que foram contadas para ele começam a parecer cada vez mais reais, afinal ele começa a ver uma figura misteriosa, começa a ouvir alguns barulhos e começa a ser atormentado dia e noite por alguma coisa que ele não conhece e que ele imagina que seja relacionado com o sobrenatural. Primeiro eu posso dizer a vocês
que esse livro aqui é contado de uma maneira um pouquinho diferente. A gente tem acesso ao diário do Jack, então a gente vai lendo de maneira que a gente vê tudo a partir da perspectiva desse personagem. Ele vai nos relatando o seu dia a dia, o seu convívio com os cachorros, com as pessoas que foram nesse acampamento, e também vai contando um pouquinho do seu passado para que a gente entenda o porquê que ele decidiu ir para ali. Isso funciona, eu gosto muito dessa narrativa que é epistolar, eu gosto dessa ideia e eu consigo sentir um pouco mais de imersão quando é feito dessa forma, principalmente aqui. E isso tem um motivo que ele é plausível para a obra, eu sempre reclamo muito da falta de plausibilidade. Aqui faz sentido que seja escrito assim, inclusive nos momentos mais tenebrosos, porque quando ele está sozinho por muito tempo, ele usa esse seu diário, esses seus relatos diários, para que seja uma espécie de tábua de salvação, para que ele não enlouqueça naquele lugar. Isso faz todo sentido. E conforme vai sendo inserido o elemento de sobrenatural, a gente vai, de certa forma, sentindo com esse personagem, e essa imersão faz com que tudo seja mais vívido. Só que eu vou dizer para vocês, infelizmente, que esse livro tem pouquíssimo de terror. Ele me lembrou um pouquinho do livro do Dan Simmons, O Terror, que é um livro de mais de 1000 páginas, que tem esse mesmo problema, que são mais de 1000 páginas extremamente chatas e enfadonhas, com pouquíssimas partes de terror, só que num cenário de neve. Inclusive, no livro do Dan Simmons, eu fiquei com algo muito nítido na minha memória, que foi a doença de escorbuto, que é uma doença que pega metade da tripulação, e eles começam a sofrer de maneiras extremamente desagradáveis. Então, mesmo que eu não tenha gostado da experiência do terror como um todo, ele ficou na minha memória algumas partes. Aqui, por sua vez, é um livro que ele é tão curto quanto esquecível, porque não tem nada que chame muita atenção. É um livro que ele não tem muita ação. Essa coisa do sobrenatural de fato, que é vendido na capa do livro, uma história de fantasmas, é algo que nunca chega a ser efetivo. A gente vai vendo apenas um relato diário sobre uma pessoa sofrendo num lugar isolado. E se fosse para ler isso, eu assistiria um episódio de Largados e Pelados, assistiria um episódio de, sei lá, Perdidos no Alasca, ou qualquer coisa similar que com toda certeza deve ter pela internet. Então, infelizmente, para terror, esse livro não foi o suficiente. Inclusive, eu acabei lendo atrás do livro dizendo que a Michelle Pavert é uma escritora que foi muito conhecida por escrever histórias infanto-juvenis. Talvez seja por isso que esse livro não chega a ser um terror de fato, porque essa autora acabou se acostumando a escrever para um público mais de criança. Se você conhece alguém que nunca leu nada de terror e nada do gênero, com toda certeza é um livro que você pode recomendar. É um livro bem escrito, é uma história que você consegue ver uma escrita mais trabalhada, e tem essa pequena pitada de sobrenatural. Agora, caso você, assim como eu, já está cansado de ler livros, assim como vocês mesmos podem ver aqui atrás, com obras de sobrenatural, com autores que têm muita relevância, com autores que são mesmo pesadões, com toda certeza você vai ler esse livro e vai ficar um pouquinho decepcionado, pelo menos foi assim que eu me senti. Caso você tenha outra opinião sobre esse livro, caso você tenha alguma indicação para me dar sobre livros similares ou não tão similares assim, como sempre, se sinta muito bem-vindo, pode escrever. Eu adoro cada comentário de vocês e quando vocês falam sobre livro, eu leio com muito mais carinho, afinal, livro é a minha grande paixão. E caso vocês tenham gostado, também não se sintam tolhidos, podem escrever que todo comentário aqui é muito bem-vindo. Então, finalizo agradecendo a cada segundo de vocês, como sempre, e infelizmente, dessa vez, eu não vou recomendar essa aventura para vocês.